Depois de mais anos no ermo russo do que um urso pardo, o Su-75 Checkmate pode em breve aparecer no seu espaço aéreo. Quer dizer, espero que não. Jesus! Com velocidade máxima de Mach 2 radar novo, que rastreia 30 alvos ao mesmo tempo e poder de fogo superior ao esperado para seu custo, você pensaria que seria a joia da Força Aérea Russa. Mas não é bem assim. Anos de atrasos prejudicaram o projeto, que deveria ser um sucesso de vendas no mercado de exportação. A economia de guerra estagnada da Rússia não conseguiu produzir em larga escala e ninguém quis comprar. Como um projeto tão promissor ficou só no desenvolvimento? Ora, o que você espera do equivalente a termos o F-35 em casa? E talvez a pergunta mais importante de todas: o Kremlin está jogando damas ou xadrez? Vamos descobrir. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios russos. Como essa aeronave surgiu e qual é a filosofia principal por trás do seu design? Não sabemos exatamente quando o Su-75 foi proposto, mas sabemos que surgiu no show aéreo MAKS, em Moscou, em 2021. Uma época mais simples, mas o Su-75 teve um início confuso, disfuncional e bem russo. O projeto, inclusive, parece não ter recebido financiamento estatal. Sukhoi é uma empresa russa privada e, apesar de hoje fabricar a maioria dos aviões russos, geralmente há mais colaboração em projetos do que neste caso. O que normalmente acontece é que as forças armadas de um governo precisam de uma aeronave e depois que uma proposta vence a concorrência, os governos então procuram os parceiros fabricantes específicos para ver se conseguem elaborar um contrato para produzir uma visão compartilhada. A empresa oferece seu tempo e expertise. O governo dá à empresa acesso ao fundo secreto e todo mundo sai satisfeito após um longo processo de desenvolvimento, testes e produção. Mas, como você sabe, a mãe Rússia prefere fazer as coisas de um jeito diferente. O projeto Su-75 foi iniciado pela Sukhoi antes de ser proposto ao governo russo. É como colocar a carroça na frente dos bois, mas por que não? O mercado russo de exportação de caças já está em declínio há algum tempo. É compreensível que a Sukhoi buscasse um novo projeto para estabilizar seu faturamento, e o governo russo, cuja participação no projeto era conduzida pela United Aircraft Corporation, UAC, apenas apoiou a iniciativa. É por isso que dizem que o Su-75 é voltado principalmente para exportação, porque as forças armadas russas, na verdade, não o solicitaram, embora provavelmente veremos a adoção dele pelos militares russos futuramente. Curiosamente, há relatos de que o governo dos Emirados Árabes Unidos também financiou o projeto. Geopolítica é algo estranho. A United Aircraft Corporation, ou UAC, revelou oficialmente o Su-75, conhecido como Aeronave Tática Leve, durante o Dubai Air Show de 2021. Chamaram-no de Checkmate, provavelmente porque não conseguia se mover. Por quê? Por mais impressionante que tenha parecido quando o modelo em escala real foi revelado ao mundo em Dubai, algumas fontes relataram que uma inspeção ao redor do jato no evento revelou que uma parte significativa da traseira da aeronave era feita de compensado. É impressionante que as pessoas ainda se inspirem nos irmãos Wright tantos anos depois. Naquele ano, a UAC afirmou que trabalhava em um protótipo voador real. E quando foi anunciado, realmente havia uma certa agitação no ar. E não eram só os drones, porque esse projeto era ambicioso. O Su-75 seria um caça-tático multifunção monomotor, voltado ao mercado de exportação. Mas a última vez que os russos construíram um desses do zero foi com o MiG-20 e 3 Flogger, décadas atrás. Eles estavam basicamente recomeçando, mas havia lógica comercial, já que muitos caças multifunção de motor único antigos, como os MiG da Guerra Fria, estavam envelhecendo. Esse estoque estava sendo aposentado aos poucos, pois os novos jatos eram mais avançados, com fusão de sensores, menor assinatura de radar e capacidades em rede ausentes nos modelos antigos. Países com grande estoque antigo precisavam pensar em substituí-los. O mais novo caça russo, o Su-57, era uma opção, mas representava o auge da tecnologia russa e certamente não era barato. Em 2021, os Estados Unidos dominavam as exportações de aeronaves de quinta geração.
Para a Rússia lucrar e tirar clientes de Washington, precisava de algo específico. A UAC precisava de algo para preencher a crescente lacuna de capacidade entre os caças pesados russos de 2 motores e as frotas antigas e obsoletas. Avançado o bastante para ser uma ameaça real, mas econômico para ser uma opção de exportação viável a países sem recursos ou permissão para obter as tecnologias mais recentes dos Estados Unidos ou da China. Não é um equilíbrio fácil de manter. Os engenheiros russos fizeram o que fazem de melhor. Eles começaram a trabalhar. Os primeiros materiais promocionais começaram a ser divulgados aos poucos e lançados com o tempo. Eles faziam afirmações ousadas de que o Su-75 era um caça de 5ª geração, mostrando animações dele abatendo F-35 americanos, considerado o melhor caça multifunção moderno. Mas, o mais importante, o Su-75 seria muito mais barato. Na verdade, ele não precisava ser melhor que o F-35. Atualmente, nada é. Bastava ser bom e acessível para conquistar grande parte do mercado. Na verdade, até agora o Su-75 mostrou estar em algum lugar entre plataformas de 4ª geração aprimoradas, como o sempre confiável F-16 e caças de 5ª geração de verdade. Em breve veremos o motivo. Relatórios apontam que o design do Su-75 foi criado com um supercomputador, modelagem totalmente virtual e cálculos digitais, o que, segundo os russos, reduziria testes e construção para 5 anos. Isso é algo um tanto duvidoso, vindo de um país que precisa de burros para abastecer suas tropas na linha de frente. E se servir de indicação, pode sugerir que alguns atalhos foram tomados. Os ciclos de desenvolvimento de caças, especialmente os de 5ª geração, costumam levar muito mais tempo do que isso. Os voos de teste originais eram previstos para 2023, mas isso mudou. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e uma avalanche de sanções caiu sobre a economia russa quando foram impostas pela comunidade internacional. Aposto que eles estão satisfeitos por escolherem um design mais econômico, já que Abu Dhabi retirou o financiamento, deixando Sukhoi e UAC sozinhas e sob sanções para terminar o projeto. Algumas sanções internacionais limitam a venda de itens e componentes à nação-alvo, incluindo praticamente tudo necessário para fabricar um caça moderno. Computadores, chips, metais leves e peças de motor foram rapidamente removidos do carrinho de compras da Amazon, do Kremlin. Os voos de teste originais foram adiados para 2024, depois para 2025, depois para 2026. Mas agora, algumas fontes até dizem que talvez só vejamos voos de teste em 2027. Os atrasos são resultado das sanções, embora autoridades do Kremlin e da defesa russa afirmem que foi por um leve redesenho em 2023, o que é verdade. Os primeiros protótipos do Checkmate diferem um pouco das versões mais recentes. Mas o que não sabemos é se as sanções tiveram influência no processo de redesenho. Provavelmente sim, mas acho que os porta-vozes russos que citaram isso pegaram um belo caso de queda de janela do 12º Andarit. No geral, os russos prometeram que 300 dessas aeronaves seriam desenvolvidas na primeira leva de produção, o que era ambicioso, para dizer o mínimo. Então, será que eles conseguiram cumprir essa promessa? Vamos analisar o Checkmate e ver o que os relatórios iniciais apontam sobre suas capacidades. Para mim, não sei se ele lembra mais um F-35 comprado na Wish ou na Temu. Olha só, é possível notar bem a diferença entre as versões de 2021 e a modificada de 2023, ao comparar as renderizações oficiais da UAC e os modelos divulgados. As asas agora têm um padrão em formato de diamante mais dominante do que antes. Enquanto isso, as raízes das asas foram estendidas até o nariz do jato. A entrada de ar frontal, as pontas das asas e os lemes traseiros mudaram de formato. A cobertura do cockpit ganhou bordas em formato de serra, dando um visual bacana. Talvez seja pelo estilo? Deve haver uma explicação técnica para essa escolha, mas prefiro pensar que fizeram só porque acham legal. Não está claro se essas mudanças de design foram resposta a resultados ruins nos testes iniciais ou se ocorreram por restrições de custo que forçaram a Sukhoi a usar componentes diferentes, talvez mais fáceis de obter e manter.
Uma filosofia de design fundamental do Su-75 é o foco no compartilhamento de componentes com o Su-57 Phelon, que já está em produção. Isso ajuda a manter componentes em estoque, simplifica a fabricação e reduz a complexidade do design. Essa é a doutrina de fabricação militar russa em toda a sua essência, pois mantém o risco de produção mais baixo em algumas áreas, embora introduza um ponto de falha mais restrito. Dizem que o Checkmate usa um motor e o Phelon 2, mas se sanções ou forças ucranianas atingirem certos componentes, ambos ficam mais difíceis de construir sem trocar peças principais, o que pode afetar o desempenho. Na fabricação de aeronaves, não há almoço grátis, só concessões. Por exemplo, embora seja visto como aeronave leve pelos russos, ele é bem maior que o F-35 que pretende superar. O Checkmate teria cerca de 17,7 metros, 58 pés, de comprimento contra 15,7 metros, 51,4 pés, do F-35 Lightning II, com envergadura de 11,8 metros, 38,7 pés, ele é mais de 1 metro mais largo que o F-35. Claro, há benefícios em um design maior, mas isso parece mais com uma classe de peso médio, e cada centímetro importa quando o metal viaja em alta velocidade na sua direção. Devido ao tamanho maior, muitos objetivos dos projetistas do Checkmate focaram em reduzir sua detecção por radar, especialmente frontalmente. Afinal, se você está chamando um avião de caça furtivo, ele realmente precisa, você sabe, ser furtivo. Isso também parece explicar o design por trás do seu formato de cauda e asas um tanto único. O design mais importante na parte traseira da aeronave substitui as tradicionais aletas verticais e estabilizadores horizontais por duas superfícies inclinadas, formando um formato de V. Esse design é comum em pequenas aeronaves, planadores ultraleves e aeronaves furtivas, como o Lockheed F-117 Nighthawk. Essa estrutura, em formato de V, atua tanto como leme quanto como profundor, ou como um leme-profundor, se preferir, combinando os movimentos de arfagem e guinada por meio de sistemas digitais de controle de voo para permitir que o jato permaneça estável, ao mesmo tempo em que dificulta sua detecção pelos radares inimigos. Também é claramente visível o que tem sido chamado de tomada de ar supersônica, sem separador, ou DSI, que fica abaixo da fuselagem dianteira. Isso elimina dutos de entrada complexos, reduzindo peso, custo, manutenção e permite que o avião atinja velocidades muito altas. Atualmente, muitos caças modernos como o F-35 e o chinês J-35 já contam com esse recurso. Falamos mais sobre a aparência da aeronave e o que ela parece ter do que sobre o que os relatórios sugerem, por um motivo. Este caça já teve o design alterado, o que provavelmente mudou algumas capacidades em relação às estimativas iniciais. O que vemos agora é mais concreto. Você não pode enganar a engenharia e a física. Por isso, a maioria dos caças se parece. Mas o que não vemos é mais difícil de definir. Ainda vamos te dar um resumo do que esperamos ver do Checkmate em termos de estatísticas, mas tenha em mente que esses números são mais estimativas de desempenho ideal do que garantias. É difícil encontrar boas fontes para esse tipo de informação, pois vários fatores as afetam, além de possíveis redesenhos anos após o início do projeto. Considerando tudo isso, veja o que sabemos, começando pela propulsão. Então veja, nós sabemos quais motores equipam o Phelon, então temos um forte indício de que o motor que vai impulsionar o Checkmate será um derivado do mesmo turbofan Saturn AL50 e um F1 associado às variantes do Su-57. Essa escolha mostra que os russos buscam melhor relação empuxo-peso, economia de combustível e produção mais rápida. Mas ter que projetar um motor inteiro do zero tende a economizar algum tempo, mas também evidencia os problemas anteriores que mencionamos em relação aos riscos da cadeia de suprimentos. Fontes afirmam que, nessa fuselagem, ele pode gerar, na faixa mais baixa, mais de 14.500 quilos de empuxo, ou mais de 32 mil libras para os americanos. Todo esse empuxo significa que o Checkmate é bem rápido, acredita-se que ele alcance cerca de Mach 1,8 até aproximadamente Mach 2, com os pós-combustores ativados. O F-35, em comparação, pode atingir Mach 1,6, embora esse seja um limite flexível.
já que, quando ultrapassa essa velocidade, seus revestimentos furtivos começam a se deteriorar. Presume-se que o Su-75 atinja essas velocidades em condições ideais em alta altitude, embora haja relatos otimistas de que o Checkmate possa realizar supercruzeiro. Isso significa voar acima de Mach 1 sem o uso de pós-combustores, mas isso não pode ser considerado de fato até que a aeronave seja devidamente testada. O doutrina aérea russa pretende priorizar velocidade e manobrabilidade para situações como combates aéreos próximos e missões de ataque profundo, enquanto a principal prioridade de uma plataforma como o F-35 é garantir que ele, ou algo na cadeia de ataque, elimine o alvo antes mesmo que você perceba sua presença. Devido à antiga doutrina aérea russa, o Checkmate deve usar um motor com vetoração de empuxo tridimensional, permitindo manobras aéreas impressionantes, mas muitas vezes desnecessárias. Garantir essa capacidade costuma exigir equipamentos caros, então não se sabe se a tecnologia será usada em todas as variantes. Atualmente, a doutrina de combate de caças a jato está mudando para engajamentos além do alcance visual. Mas, se um F-20 e 2 Raptor surgir ao alcance visual, qualquer piloto ficará aliviado por ter isso ao tentar salvar sua vida. Sem contar que, atualmente, os espaços aéreos estão provavelmente mais caóticos do que nunca por causa da guerra com drones. Então, se você realmente precisar entrar em uma zona contestada, isso pode até oferecer algumas vantagens no campo de batalha para o piloto certo. O teto de serviço é estimado em cerca de 16.500 metros ou 54 mil pés, o que é comparável ao F-35. Dizem que ele tem alcance de translado de cerca de 3.000 quilômetros, mas o alcance em combate varia muito conforme combustível, armamentos, manutenção, prontidão da força e outros fatores. Então, espere um alcance de combate de cerca de 1.000 quilômetros com folga, o que novamente é semelhante ao seu equivalente americano. Também há rumores de que o Checkmate seja capaz de decolagem e pouso curtos, supostamente em pistas de apenas 4.500 metros. Isso é incomum na Rússia, que costuma fabricar aviões maiores e mais rápidos, exigindo pistas mais longas para decolar. Como o avião será voltado para exportação, isso será visto como grande vantagem por compradores potenciais. Em guerras, destruir aviões no solo é mais fácil, por isso pistas de bases aéreas são alvos para impedir que inimigos coloquem aeronaves no ar. Quanto mais curta for sua capacidade de decolagem, mais pistas o inimigo precisa destruir para inutilizá-las, ampliando o tempo para lançar caças no ar. Agora, vamos às armas. Como a maioria dessas coisas está presa ou alojada dentro do Checkmate, há mais informações aqui. Mas, paradoxalmente, isso na verdade nos diz menos sobre a própria aeronave. Ou seja, a maioria das armas que serão utilizadas no Su-75 nós já conhecemos, mas não fazemos ideia de em que configuração, porque isso provavelmente vai depender das missões específicas que essas aeronaves irão realizar. O foco na exportação permite que países compradores instalem seus próprios sistemas. Se fôssemos citar todas as configurações possíveis dessa aeronave, levaríamos o dia todo. Sabemos que os materiais promocionais do Checkmate dizem que o compartimento de armas suporta cerca de 7.400 quilos de carga. O compartimento interno de armas reduz a assinatura de radar sem perder letalidade. Ele deve carregar munições ar-ar, ar-solo e ar-navio em pontos sob as asas, quando a furtividade não for prioridade e o objetivo for destruir completamente os inimigos, mesmo fora do alcance visual. Além disso, dizem que possui um canhão automático de 30 milímetros. Fico tentado a dizer que eles só fizeram isso porque o canhão do F-35 é de 25 milímetros. Mas, provavelmente, é só porque vão usar o mesmo ou um semelhante ao que usam no Su-57. Na verdade, até a designação do Su-75 parece ser uma piscadela da Sukhoi, sugerindo que esse jato é uma versão às avessas do seu monstro bimotor. Na verdade, os russos são inventivos. Esta é a nação que se orgulha de improvisar, mesmo quando nada está quebrado. Então imagine bombas burras, explosivos guiados por laser e munições planadoras sendo eventualmente fixados embaixo disso. Sobre o sistema de guerra eletrônica, presume-se que o Checkmate terá futuramente um radar de varredura eletrônica ativa, o radar ACR, como outros caças de quinta geração que busca imitar.
Dizem que ele terá equipamentos sofisticados que os F-35 costumam ter, incluindo sistema integrado de guerra eletrônica, link de dados para conectividade com outras aeronaves e sistema de busca e rastreamento por infravermelho. Em teoria, relatos sugerem que isso tornaria o Checkmate capaz de rastrear 30 alvos simultaneamente a até 400 quilômetros de distância e engajar até 6 deles com mísseis. Antes de se esconder debaixo da mesa, como em Outubro Vermelho, lembre-se que essa afirmação é muito ambiciosa. Talvez seja possível em condições ideais. Com que frequência esse avião estará em condições ideais? Dizem que a arquitetura aviônica é baseada em um conjunto eletrônico de arquitetura aberta e um radar Acer otimizado para reduzir custos, que é uma maneira sofisticada da Sukhoi dizer que eles vão tornar tudo interoperável com os sistemas já existentes do Phelon. A padronização de software facilita treinamento, suporte logístico e reduz custos a longo prazo. Mas focar demais no custo-benefício pode prejudicar o Checkmate no ar, pois ele pode ter fragilidades parecidas com as do sistema de guerra eletrônica do Su-75. Isso mostra que os russos não precisam alterar muito ou criar novidades agora, sendo inteligente para o primeiro projeto monomotor em décadas, usar a infraestrutura já existente e testada. Por outro lado, isso mostra que a Rússia precisa ampliar sua economia de escala. Sabe o preço médio de um radar Acer e suas peças? Vou te dar uma dica. É realmente muito caro pra caramba, e fica ainda mais caro quando um país está sob sanções que proíbem especificamente eletrônicos complexos que, você sabe, são necessários em caças. O que isso significa, no fim das contas, é uma de duas coisas. A produção do Su-75 provavelmente será lenta, ou eles vão entregar sem alguns recursos mais caros. O público ainda não viu o cockpit do Checkmate, então só podemos especular, mas o material promocional do show Max 2021 indicou que pilotos do Checkmate teriam assistência por inteligência artificial. Isso deve indicar visor integrado ao capacete para mira e rastreamento, como nos caças de quinta geração, ou assistência ao controle de voo, mas só saberemos quando o avião entrar em operação. Em termos do que poderíamos esperar, jornalistas ocidentais que viram o interior do cockpit dizem que ele é idêntico ao do Su-57. Vai entender. E por tudo isso, todo o avião, segundo relatos, parece ter um custo na faixa de 25 a 30 milhões de dólares. Isso parece muito ambicioso, dado o escopo do que analisamos aqui. Caças verdadeiramente de quinta geração são realmente caros, e o custo do F-35 fica em torno de 80 milhões de dólares na versão básica. O Checkmate é considerado uma opção mais barata e limitada por padrão, e os aviões americanos são notoriamente caros, mas esse valor ainda é realmente bastante ambicioso. A Rússia já usou preços baixos para atrair compradores e fazer a tecnologia ocidental parecer cara. Mas o Su-75 atualmente não tem produção em larga escala, o que não é surpresa, enfrenta enormes restrições econômicas e cadeias de suprimentos menores. Tudo isso o torna mais caro por unidade. Considere os 25 a 30 milhões de dólares como o melhor preço do Kremlin para uma versão básica em condições econômicas ideais. Ou seja, é improvável. Mas, no final das contas, se a UAC conseguir, eles terão uma aeronave que será eficaz em ambientes de interferência eletrônica complexa e em áreas protegidas por sistemas de defesa aérea. Uma que seja uma atualização moderna e razoavelmente barata para sistemas mais antigos. Se você adicionar alguns mísseis hipersônicos à equação, isso se torna uma combinação potencialmente muito perigosa. E a palavra-chave aí é, claro, C. Porque por mais interessante que o Checkmate possa parecer no papel, a geopolítica acontece no mundo real, o que pode trazer muitas complicações. Como isso se encaixa no contexto? À primeira vista, o Checkmate é uma proposta atraente. Enquanto os caças monomotores antigos se aproximam do fim de sua vida útil, surge o tio Vlad, meio suspeito de sobretudo, oferecendo aviões capazes de derrubar F-35 por uma fração do preço. Parece bom demais para ser verdade. E é verdade. E o ponto é que não é exatamente culpa do Checkmate. O principal ponto a entender sobre o desenvolvimento do Checkmate é que ele ocorreu dentro de um ecossistema industrial moldado por sanções internacionais e pela guerra.
Como já dissemos, as sanções são devastadoras para a produção aeroespacial, pois as cadeias são globais, mas elas causam gargalos, custos maiores e atrasos literalmente em toda parte. Mesmo dentro de sua própria indústria militar doméstica, a Rússia costumava depender de microeletrônica importada, máquinas ferramentas avançadas e redes financeiras globais, das quais as indústrias de aviação simplesmente não podem abrir mão facilmente. Remover isso dificulta e atrasa a economia russa na obtenção de componentes e máquinas. Por isso, o Checkmate compartilhará muitas peças com o Felon. Simplesmente, não há muitas outras opções se você realmente quiser que a coisa voe. A Rússia obtém algumas peças burlando sanções de forma cara e limitada, ou treinando sua indústria para fabricá-las. Um processo muito lento, sem acesso aos mercados globais. Você precisa se perguntar: este é o melhor ambiente para iniciar um novo programa de caça multifunção, algo que o país não faz há décadas? A resposta está próxima do combate. Como resultado, o futuro do Su-75 ainda está muito indefinido, mesmo que os aviões em si ainda não estejam no ar. O Checkmate está em um espaço etéreo e liminar desde sua revelação em 2021. Não está totalmente morto nem vivo, como o caça multifunção de Schrödinger. Ele era o matador do F-35. Era mais barato, mais rápido e mais forte, pronto para colocar o Ocidente de joelhos com um golpe decisivo. Quero dizer, literalmente se chama checkmate. E ainda assim, ao mesmo tempo, desde então, o projeto tem sido mais um demonstrador de conceito do que um programa completo de caça multifunção, anos de notícias repetidas, redesenhos e atrasos. A falta de marcos importantes se acumulou em silêncio, enquanto todos só esperavam em vão. No final de 2025, no Dubai Air Show, ao apresentarem modelos do Checkmate, a mensagem dos russos, inclusive do piloto de testes-chefe Sergei Bogdan, mostrou-se mais alinhada que o habitual em relação a outros temas russos. A mensagem era clara: a aeronave existe de fato e fará seu voo de teste inicial no começo de 2026. Engenheiros ligados ao programa afirmam que a aeronave já está estruturalmente pronta e agora passa pela complexa integração, etapa que costuma atrasar protótipos russos. Como ela se assemelha muito ao Su-57 e seus sistemas, essa integração deve ser bem simplificada. Agora, já estamos definitivamente além do início de 2026, no momento em que você está assistindo a isso, e até agora, nenhum sinal. Os russos fizeram o primeiro voo de teste em segredo ou haverá novos atrasos? É difícil saber, mas como é uma aeronave de exportação, esperaríamos que a Sukhoi divulgasse bastante caso estivesse testando seus sistemas pela primeira vez. Mesmo assim, ela tem se mantido estranhamente silenciosa. Já vimos isso antes. Primeiro disseram que os voos de teste seriam em 2023. Depois adiaram para 2024, depois 2025 e, por fim, início de 2026. A única vez que vamos saber com certeza que esse jato existe é vendo ele sobre os céus do Donbass ou se alguém comprar um. Só o tempo dirá quanto isso vai demorar, já que a produção em larga escala só deve começar em 2027 no mínimo. Até lá, a maioria vai enxergar isso como um projeto não comprovado, com capacidades puramente teóricas. Mas para a Rússia, isso talvez seja até preferível, porque apesar de tudo que falamos sobre o Checkmate ter sido cautelosamente positivo em relação a caças, ele tem alguns problemas. Para começar, ele não é realmente tão furtivo assim. Tudo o que vimos até agora do Su-75 sugere que o Checkmate pretende ser apenas um pouco furtivo, e não um caça totalmente furtivo como o F-35. Mesmo com o esforço russo para diminuir a assinatura de radar, ele ainda é maior que um caça leve multifunção comum. Como dissemos, ele é um projeto de peso médio, mas todo esse poder e velocidade tem como preço a furtividade. Não dá para esconder um desses embaixo da cama. Com a evolução da doutrina aérea mundial priorizando detectar e abater primeiro, isso pode ser um problema para algumas nações. Os países da OTAN, por exemplo, tendem a seguir essa política, o que significa que se a própria Rússia fosse usar essa aeronave contra as forças da OTAN, ela poderia ter dificuldades. As sanções aumentaram o risco técnico do projeto, especialmente na integração do motor moderno, sistema digital de controle de voo e estrutura de baixa observabilidade.
Para ser um caça multifunção eficaz, é preciso ser pelo menos razoável em tudo, do reconhecimento ao combate aéreo. Embora o Su-75 seja capaz no papel, a menor ênfase na furtividade pode definir o sucesso ou fracasso do projeto, dependendo de seu desempenho em combate. Isso representa uma verdadeira lacuna em seu design que simplesmente não está presente nos melhores caças multifunção de quinta geração de ponta, como o F-35. É claro que ele deveria ser muito mais barato, mas é importante notar que você não está recebendo 3 rivais do F-35 pelo preço ideal da Rússia. Você recebe 3 aeronaves inferiores, sem recursos e avanços importantes, presentes no F-35. Nos dias de hoje, muitas forças aéreas ao redor do mundo podem dizer que preferem um número menor de aeronaves mais avançadas no campo de batalha do que muitas aeronaves menos avançadas. No máximo, conceitualmente, o Checkmate compartilha algumas qualidades com o F-35, mas não chegará nem perto de ser seu equivalente, apesar do que Moscou quer que você acredite. É um esforço admirável, mas atualmente está meio passo atrás das plataformas de quinta geração de peso pesado em complexidade e custo, e isso faz toda a diferença em combate. Portanto, na prática, a Rússia está certa. Existe um mercado para isso, mas a principal pergunta que você deve fazer aqui é: será que a Rússia é o país que vai conseguir entregar isso? Porque apesar de todas as qualidades reais de um projeto como esse, o Checkmate é tão ambicioso em design, preço e cronograma que isso levanta dúvidas sobre o quão sério o projeto realmente é. Isso pode ser visto nos poucos materiais promocionais do Su-75 e quando confrontados com a realidade, tudo fica confuso. Obrigado por assistir.